Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para juntos louvar o nosso Deus. Eu queria convidá-los a louvar o nosso Deus juntamente conosco essa noite. Mas hoje a gente tem umas duas pessoas aqui conosco, né? Nós temos a Dani, que todos os dias de culto está conosco. Temos hoje a presença da Joyce. Boa noite, igreja. E do Lindo Marcos. Boa noite, igreja. Nós vamos louvar o nosso Deus juntos nessa noite. E você pode louvar ao Senhor juntamente conosco aí onde você está. Antes de começar a louvar o nosso Deus, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que receba o nosso louvor, o nosso culto nessa noite. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de poder louvar o Teu santo nome nessa noite, Senhor. Mesmo um pouco distante dos demais irmãos, ó Pai, mas nós estamos próximos, ó Pai. Estamos unidos num só Espírito, numa só fé, num só amor, e é isso que importa, Senhor. E queremos te pedir que o Senhor esteja recebendo, Senhor, tudo que vamos fazer nessa noite, que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só dizer. Bom, continuando aqui, nós vamos louvar o nosso Deus, começar louvando, mas antes nós vamos fazer uma leitura bíblica. Nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Salmo 66, versículo 1 até o versículo 8. Salmo 66, do 1 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra diante de ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Nós vamos louvar o nosso Deus, que o nosso louvor possa chegar até o santo trono dele. Nós escolhemos aqui 3 louvores, e o primeiro deles é a música Aleluia, dizer que é o nosso prazer estar na presença do nosso Deus. A palavra dele nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria ali. E nós temos que o Senhor nosso Deus está aqui, está aí com você, e vamos louvar ele. Aleluia. Prazer está em tua presença, eu vou me deleitar, meu coração te adora, eu quero te encontrar, ó meu Senhor, erguer a minha voz, eu vou cantando aleluia, 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 cantar para Deus, somente para Deus. Vou levantar as mãos e declarar vitória, pois o Senhor me deu autoridade de entrar no santuário, dando glória e aleluia, aleluia, aleluia.
reina sobre toda a terra, sobre as montanhas, o pôr do sol, tudo aquilo que existe, governa sobre todas as coisas e sobre todos. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder que sou, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. amém. Reina em nós, Senhor. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Nós possamos ter um coração quebrantado quando nós nos aproximamos dele, para que ele possa receber a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração. Que ele possa ser, tudo isso possa ser agradável a ele.
palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Oremos. Santo Deus, Pai, estamos aqui, Senhor, Tua presença, Senhor, te rendendo louvores, ó Pai. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor coloque Suas mãos, ó Pai, sobre nossa cidade, sobre o nosso país, sobre as nossas famílias, ó Pai, sobre as nossas casas, ó Deus. Neste momento difícil nós estamos passando, ó Pai, mas nós cremos, Deus, que isso vai passar, Pai, e que o Senhor, Pai, tem o melhor para cada um de nós, Pai. Deus, usa-nos, nos capacita e faz, Pai, com que possamos, mesmo assim, Pai, nós possamos proclamar a Tua palavra e que nós possamos divulgar o Teu Evangelho, Pai. Deus, usa-nos como Teu instrumento, Pai, e faz com que possamos ser Teus servos, Pai. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai continuar louvando e adorando nosso Deus. A gente vai fazer uma leitura agora. Eu convido a você a abrir sua Bíblia no Salmo 121. A gente vai ler os versículos de 1 a 8. Salmo 121, os versos de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra que protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Antes de nós passarmos a palavra para o nosso pastor, nós vamos louvar com mais uma música. E tem como título Não há Deus Maior. Tudo ele fez.
a nossa vida, né? Muito obrigado a vocês que ficaram até agora conosco. Nós vamos agora passar a palavra para o nosso pastor Etevaldo. Até mais. Tchau, pessoal. Boa noite, queridos irmãos. Que maravilha estar junto com os irmãos mais uma quarta-feira de oração, quarta-feira de comunhão, quarta-feira na igreja se reúne para orar em comunhão. Os grupos estão juntos para orar e agora as suas residências, suas famílias estão juntas para orarem ao Senhor. E nesta noite nós queremos dizer o quanto estamos com muita saudade de vocês, não é? Saudade do púlpito, né? Embora o púlpito agora se torna aqui a nossa casa e vocês em sua casa se torna a igreja que está nos ouvindo. Oremos a Deus que nesta noite Deus fala no nosso coração, ao seu coração. Eu gostaria de convidar a Laura, a minha esposa, para nesse momento suplicar a Deus as bênçãos dele e dar continuidade a esse momento de adoração. Acabamos de ouvir os louvores pelos casais Daniele Rubens, a Joyce e o Lindo Marques, o qual nos tem abençoado muito nesses dias via internet. Que Deus abençoe. A Laura, com a palavra. Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui de novo no culto. Vamos orar, cada um no seu lar. Vamos suplicar as bênçãos de Deus. Oremos. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos novamente. Cada um no seu lar, mas juntos em espírito, juntos em verdade, juntos através desses equipamentos de tecnologia, dessas novas possibilidades, Senhor. E, Senhor, que a gente possa suportar mais um dia, mais outros dias que virão, Senhor, debaixo da Tua bênção, da Tua proteção, da Tua paz. Que possamos ter força na nossa alegria e a alegria da nossa força. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de Te servir. Aceita o culto que vamos Te prestar agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, gostaria de, antes de trazer a palavra, pedir, suplicar aos irmãos que orem em favor da nossa igreja, dos seus irmãos, muito especialmente algumas pessoas que estão necessitando da oração da graça de Deus sobre a vida deles. E em nosso meio, o Isaías, o esposo da Helenai, o qual foi hospitalizado, mas graças a Deus, creio que já retornou para sua casa, está tudo normal, não foi o coronavírus. Pedimos a Deus que o abençoe, os abençoe, abençoe aquela família, o Isaías e a Helenai. Também o Jonatas, peço que orem, falou do Jonatas, ele se submeteu a uma cirurgia por conta de um acidente, mas já retornou, já está em casa e graças a Deus já mandou mensagem dizendo que já está se sentindo bem melhor e pedimos que continue orando pela vida dele. Não esqueça de orar em favor também da irmã Beta, né? A irmã Beta precisa das nossas orações, ela tem lutado muito contra o CA e pedimos que os irmãos continuem orando pela vida dela, esta mulher abençoada de Deus. Tem mais outras pessoas que nós pedimos que a igreja ore em favor destas pessoas. O Evangelho faz isso, é a preocupação, o amor, o carinho, o interesse de saber como o próximo está. Isso faz parte do Evangelho. O Evangelho traz ao nosso coração a preocupação, o carinho pelas pessoas. Peço também aos irmãos que orem em favor de minha família. Eu tenho um irmão que está hospitalizado lá na cidade de Aracaju, é o Antônio. Peço aos irmãos que orem por aquela família, Antônio, a minha cunhada Jerusa e suas filhas, seus filhos. Peço que orem em favor deles nesse momento tão difícil da vida deles. Também tenho um pedido de oração à minha irmã, uma irmã em Belém do Pará, a Vera. Peço que orem em favor dela. Ela também está precisando fazer uma cirurgia com urgência, mas nesse momento, diante da situação do país, ela está esperando
a dependência e sinais dos médicos para fazer a cirurgia. Peço que ore, é uma cirurgia muito melindrosa, que precisa das nossas orações, nossos cuidados e oração na vida dela física e na vida dela e de sua família espiritual. Ok? Irmãos, mais uma quarta-feira, palavra de Deus ao nosso coração, e gostaria hoje de tratar um pouco sobre a utilidade do Evangelho. Porque o Evangelho é útil. Por que o Evangelho? Para que o Evangelho? E quando nós falamos do Evangelho, falamos daquele que traz boas novas, porque ele já se torna boas novas. Ele traz notícias de alegria, ele traz notícia de salvação, ele traz notícia de conforto, ele traz notícia de mudança. O Evangelho é isso. E, infelizmente, o mundo, que até hoje não entende, recentemente uma jovem nos perguntou: pastor, eu estou chegando no Evangelho, estou agora ingressando no Evangelho, aceitei Jesus, mas por que o mundo tem tanto ódio? O mundo que ela fala são mundo pontuais. Tem ódio dos evangélicos ou do Evangelho. Por que as pessoas temem tanto o nome de Jesus? Porque as pessoas se assombram quando nós falamos de Jesus. É como se fosse alguém que tivesse feito algo tão ruim que eles não gostam, eles repudiam, eles tratam até com voracidade na palavra de Jesus. Recentemente, nós vimos na televisão e alguns vídeos estão passando aí, pessoas notórias do nosso país fez uma colocação muito infeliz em colocar exatamente nesse momento da contaminação, do vírus, dos cuidados, em que as igrejas, a maioria das igrejas, a maioria dos pastores, a maioria dos padres, dos líderes religiosos estão preocupados também com as pessoas, porque as pessoas, além de serem cristãos, elas são gente, pessoas, criaturas que também têm suas fragilidades humanas. E, infelizmente, pessoas notórias no nosso país fez uma colocação que essa jovem me perguntou: mas por que são feitas essas colocações assim? O padre e o pastor, eles vão para a cadeia, vão presos, eles têm que ser presos, têm que ir, porque há uma desobediência ou há uma certa colocação do padre e do pastor sobre a sua comunidade. E houve esse vídeo rolando aí pelo Brasil afora, já chegou a algumas partes do mundo, na exposição desta pessoa em dizer que o padre e pastor tem que ir preso nessa situação que nós estamos passando, de reclusão, de se aguardar em casa. E se o padre e o pastor não fizer isso, ele tem que ir preso. Eu não entendi por que esta voracidade com o Evangelho, com a palavra de Deus, ou as pessoas que representam a palavra de Deus também. E em outros pontos, nós vimos também noticiários em que os presos têm que ser libertos. Aí nós ficamos, então essa jovem perguntou: mas por que liberta os presos que cometeram falhas, defeitos e algumas maldades, e pessoas até que não deveriam ter saíram, mas por que padres e pastores têm que ir presos? Ela me fez essa pergunta e conversei bastante com ela para dizer que o Evangelho incomoda. Não sabemos por quê, ou na verdade sabemos por quê. O Evangelho incomoda porque ele muda sua mente, ele muda seu coração, ele muda sua forma de pensar, ele muda sua forma de agir. Agora você não é mais enganado por ninguém, porque o Evangelho lhe dá uma clareza da vida, não só vida espiritual, não só vida celestial, não só vida céu, mas vida na terra. Respeito às pessoas, respeito às autoridades, respeito ao mais velho, respeito à criança, respeito ao ser humano. Isso é o Evangelho. Aquilo que eu fazia antes não faço mais, aquilo que eu maltratava antes não maltrato mais, porque o Evangelho, as boas novas, entra no nosso coração e transforma a nossa forma de pensar, nossa forma de viver, nossa forma de agir. E
o mundo pontual, não estou generalizando, mas o mundo pontual do qual serve a um próprio mundo, com seus interesses, com suas ganâncias, porque o mundo pontual ele tem exatamente interesses, ganâncias, egoísmo, egocentrismo, somente eu, a busca do poder, a busca da vaidade, a busca de ser, a busca de estar acima de todos, a busca de deixar pessoas subordinadas a você. Interessante que o Evangelho diz, as pessoas não é para estarem subordinadas a você, mas as coisas, ou os animais, foi assim que o nosso Criador fez, dominar sobre os animais, sobre a terra, sobre as plantas, sobre as árvores, sobre as coisas naturais, não sobre o ser humano. Mas infelizmente, o mundo pontual, ele gosta, tem o prazer de dominar e querer subjugar pessoas. Por isso, o Evangelho incomoda, que o Evangelho diz, aquele que quer ser o primeiro, este seja o último. Aquele que quer ser servido, este passe a servir. Então o Evangelho traz uma nova conotação do viver. É o respeitar o próximo em amor, sem interesse. Na verdade, o interesse em favor do outro está bem. O Evangelho faz isso. Nós encontramos essas explicações e essas colocações na Palavra de Deus em vários pontos, em vários textos da Palavra de Deus. Uma delas está no livro de Filemão. Abra sua Bíblia no livro de Filemão. Não é a história muito interessante do apóstolo Paulo ao encontrar um escravo, um homem que estava preso, um fugitivo, um que estava desobedecendo a lei, desobedecendo as normas do país ou daquela época. E ele encontra lá na prisão este jovem, Onésimo. E lá Paulo, o apóstolo São Paulo, fala do Evangelho de Jesus, fala da transformação, fala do novo viver, fala de tal forma que Onésimo encontra-se com o Evangelho. E aí torna-se uma nova criatura. Livro de Filemão, capítulo 1, vamos do verso 10 até o verso 12. Filemão, bem pertinho mesmo de Hebreus, antes de Hebreus, bem pertinho, vizinho a Hebreus, o livro de Hebreus, ou aos Hebreus. Por favor, 1, do 10 ao 11. E diz o texto assim, o apóstolo São Paulo falando, dizendo, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Onésimo era o presidiário, era o escravo. E ele diz, que gerei entre algemas. Verso 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Verso 12. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, receba-o como se fosse o meu próprio coração. Quer dizer que agora Onésimo, Paulo escreve a Filemão, provavelmente fosse um homem de muitas posses, de poder aquisitivo, e escreve para que Filemão receba aquele jovem prisioneiro, fugitivo, não mais agora como prisioneiro, não mais agora como aquele que vai estar perigoso, mas agora um homem novo, uma nova criatura. Porque o Evangelho, aí entra parte do Evangelho. Não foi Paulo que o converteu, não foram as palavras de Paulo que o mudou, mas sim a palavra do Evangelho. Paulo foi exatamente um instrumento na transmissão do poder do Evangelho na vida daquele jovem, na nossa vida. O Evangelho torna o homem inútil porque transforma-o numa nova criatura. Esta foi a expressão do apóstolo Paulo a Filemão. Onésimo agora é uma pessoa que antes era inútil, e antes era uma pessoa que você estava sempre no seu olhar, mas agora ele é uma pessoa útil, e está sendo útil para mim aqui, mesmo na prisão. Onésimo tem vivido e testemunhado e aprendido o Evangelho.
O Evangelho pega o homem velho, que o herdamos, que é o homem pecador. Nós herdamos de Adão, a história de Adão, a história da humanidade. Nós herdamos exatamente aquele momento, o pecado, a desobediência de Adão, vem até nós. E o homem sem o Evangelho, ele é um homem assim, desobediente, ele é fugitivo, ele foge de si mesmo, é um homem agressivo, ele agride a si mesmo, é um homem odioso, ele odeia a si mesmo, é um homem que tem interesses para si próprio, não para todos, numa comunidade, numa coletividade. E agora o apóstolo São Paulo diz, olha, este homem, mesmo sendo um pecador, mesmo que ele herdou aquilo que também o apóstolo Paulo herdou, aquilo que nós herdamos, o pecado, mas agora ele é transformado pelo Evangelho. Romanos capítulo 5, verso 12 diz, o pecado entrou por um homem, também a morte, porque todos pecaram. É isso que nós temos visto do homem sem o Evangelho, o homem que está condenado à morte. Na verdade, o Evangelho vem dizer a este homem que há exatamente possibilidade dele não mais passar pela morte espiritual, mas agora ele pode agora ser um homem salvo para a vida eterna. No livro de Salmos, capítulo 51, no verso 5, a Bíblia diz que nós somos gerados do pecado. O pecado está exatamente em nós. Porém, o Evangelho, ele é capaz de pegar esse homem velho, que trava sempre uma batalha dentro de nós. O homem velho vive numa batalha entre o pecado e a palavra de Deus na vida dele. Veja o que diz Romanos, capítulo 7, verso 15. Muitas vezes o pecado prevalece na vida do homem, ou na verdade é uma luta espiritual. Nesse capítulo de Romanos 7, verso 15, diz, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo. Então é uma luta espiritual. O homem velho, ele sem saber, sem ter aquela experiência com o Evangelho, ele não luta nessa forma, ele vive para o pecado. Agora, quando ele começa a encontrar o Evangelho começa a mostrar a ele um novo caminho, um novo caminhar, porque Jesus nos ensina sobre a necessidade do velho homem dar lugar ao novo homem. O novo homem que nós chamamos é o novo Adão, que é o Jesus, é o novo Adão, trazendo vida e vida eterna às pessoas. O Evangelho é o poder, na verdade é um poder, né? O poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16, que leva o homem a ser uma nova criatura. Este Evangelho faz isso. Não. O Evangelho traz exatamente o poder de Deus para as nossas vidas. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto os judeus, os escolhidos, como os gregos, ou como os gentios. Na verdade, o Evangelho atinge a todos. Não veio só para um, mas veio para todos. Na verdade, o Evangelho veio aos judeus e veio aos gentios. Os judeus não quiseram. Os judeus não aceitaram. Os judeus rejeitaram. Claro, agora nós estamos vendo nessa época como se fosse já as profecias do Senhor Jesus se cumprindo. Muitos dos judeus encontrando o Evangelho, dizendo, realmente Jesus é o Senhor, realmente Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Nós estamos vendo, isso é profético, o Evangelho atingindo agora aos judeus, que a intenção era que os judeus propagassem o Evangelho de Jesus, mas os judeus não entenderam. Mas Deus escolheu aqueles que entendem, aqueles que creem, para difundir, para ampliar, para transmitir ao mundo. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 17.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. O Evangelho torna o homem útil, torna o homem novo. Ele alcança o homem que estava à margem da vida. Ele torna o homem um verdadeiro cidadão da terra e dos céus. O segundo ponto no Evangelho, ele diz o seguinte: o Evangelho torna o homem, além de útil, porque lhe oferece um novo padrão de vida. Primeiro, ele transforma numa nova criatura. Segundo, ele transforma num novo padrão de vida. O novo homem passa a ser um imitador de Cristo, um imitador de Jesus, um imitador do Messias. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Ele quer viver. Na verdade, ele diz como Jesus viveu aqui. A pessoa que tem a experiência com o Evangelho quer viver como Jesus viveu, na simplicidade, na humildade, mas na verdade, na comunhão com Deus, na comunhão com os demais, no amor ao próximo, no perdão ao próximo, na amizade com as pessoas, no bem-querer das pessoas. Isso é o Evangelho. Ele dá um novo padrão de vida. O novo homem se transforma de egocêntrico em um homem altruísta. Ele agora é de fora, de dentro para fora. Anteriormente era de fora para dentro, só para ele. Agora ele quer que o outro esteja bem. Agora é de dentro para fora, onde ele traz exatamente palavras de salvação, palavras de mudança, palavras de comportamento, palavras de um novo viver, palavras de um padrão de vida diferente. Na verdade, não entendo, um dia entenderei, porque as pessoas não amam as pessoas que se adaptam ao Evangelho. Porque as pessoas repugnam a pessoa que agora passa a ser um evangélico. Basta você dizer: olha, eu sou evangélico. Vixe, ele como se tivesse com lepra. Na verdade, o Evangelho era exatamente: olha, eu estou aqui porque estou trazendo boas novas para a sua vida. Eu agora que bebia sem controle, que era dominado pela droga, que era dominado pelo pecado, que era dominado pelo ódio, que era dominado por exatamente a vida feroz de maldade, de destruição ao outro, de superação ao outro para destruí-lo. Agora o Evangelho diz: você que quer ser o primeiro, seja o último. Isso incomoda, porque queremos ser sempre o primeiro. O Evangelho, o novo homem, passa a viver uma vida de retidão e de dignidade. Ele agora cuida da sua família, ele agora protege os seus, ele agora ajuda os outros. Quando ele prospera, ele divide a sua prosperidade com aqueles que têm necessidade. O Evangelho faz isso, ele modifica. O novo homem agora tem alguém diferente no comando de sua vida. Agora não é mais o mundo lá fora que comanda a sua vida, mas Deus, o Evangelho, Jesus é que comanda a sua vida, é o comandante, é o que está no centro, é o que está no barco para acalmar a tempestade nas vidas das pessoas. É o Jesus, o Evangelho. O homem novo deixa de ser um problema para a sociedade. Como disse Paulo, Onésimo agora não é mais um problema para você, Filemão. Não é mais um problema para a sociedade. Não tenha medo dele. Ele agora é um homem diferente. Ele está sendo útil para mim e ele é útil para ti agora. Pode ficar tranquilo que o Evangelho é um instrumento de bênção na vida das pessoas. O Evangelho é Jesus. Você tem algo contra Jesus? Você pode sintetizar, colocar e dizer as maldades que Jesus realizou durante a sua vida? Você conseguiria fazer isso em dizer que Jesus é um homem mau, é um homem perverso, trouxe perversidade, trouxe egoísmo, trouxe discórdia
nas famílias. Pelo contrário, ele trouxe paz, união, comunhão. A mensagem dele era diferente. Isso incomoda o mundo pontual. O Evangelho torna o homem útil porque lhe transmite uma nova maneira de pensar. O apóstolo Paulo diz que o novo homem tem agora a mente de Cristo. A mente de Cristo. Se quer conhecer a mente de Cristo, abra sua Bíblia nas declarações dele no livro de Mateus, a partir do capítulo 5. Vai andando até o capítulo 7. E depois você dá uma passeada nos evangelhos, para você ver a mente de Cristo. Qual era o comportamento dele, qual era a vida dele, quais eram os ensinos dele, quais eram as coisas que ele mais aprovava, aquilo que ele modificava. O Evangelho transmite uma nova maneira de pensar. O que significa ter a mente de Cristo? É viver de forma não concordar com as coisas que o mundo faz. A maldade, a perversidade. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que traía, não traia mais. Aquele que era egoísta, não seja mais egoísta. Romanos capítulo 12, verso 2, diz: só quando formos transformados é que poderemos transformar. Somente. Em Romanos 12, 2, não seja transformado ou conformado com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ter a mente de Cristo é viver em Cristo, é pensar em Cristo, é pensar como Cristo. Paulo usa muito essa expressão, em Cristo. O Evangelho é Cristo na sua vida. E Cristo quer dizer aquele que é ungido. Você é chamado para ser ungido por Deus, para abençoar as pessoas. Ser cristão não é somente pensar certo, pregar o Evangelho, mas sobretudo é viver cristamente como parte de uma comunidade remida pelo sangue de Jesus. Na verdade, ser cristão é ocupar a sua mente com aquilo que edifica. Filipenses capítulo 4, 8 e 9 diz: finalmente, irmãos, tudo que for agradável, tudo que for útil, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Na verdade, ele está dizendo, além de pensar o dia a dia, nisso viva estas coisas, em tudo. O Evangelho faz isso, transforma tudo que é nobre. Ele traz ao homem nobreza, ele traz ao homem a correção, ele traz ao homem a pureza, ele traz ao homem coisas amáveis, ele traz ao homem coisas de boa fama, ele traz ao homem coisas excelentes, ele traz ao homem dignidade, porque tudo o que vocês aprendem, recebam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Diz o apóstolo Paulo, e o Deus de paz estará com vocês. O Evangelho faz isso. Quem é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Jesus nos deu a paz. O Evangelho é a paz. Jesus nos deu a alegria. O Evangelho é a alegria. Jesus nos deu a sua própria glória. Crente agora, com o Evangelho, pode desfrutar da glória de Jesus. Jesus nos deu tudo quanto tinha, nada mais foi negado. Jesus nos deu até a sua própria vida. O Evangelho faz isso, dar a vida por alguém,
dar a vida para ver alguém ser salvo, dar a vida para ver a pessoa resgatada, dar a vida para ver a família resgatada, dar a vida para que ver o país resgatado, dar a vida para que o mundo seja resgatado. O Evangelho faz isso, mas ele só faz quando você conhece o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Por quê? Lhe faço essa pergunta. Pergunto ao mundo. Por que vocês odeiam tanto a Jesus? Por que rejeitam a Jesus? Se Ele traz palavra de vida eterna, se Ele traz palavra de consolo, se Ele traz palavra de verdade, conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é Jesus. Não se encontrou nele mentira alguma. Não se encontrou nele engano algum. Não se encontrou nele nada que viesse decepcionar o mundo. Não se encontrou nele falsidade. Não se encontrou nele egoísmo. Não se encontrou nele pecado. Ele realmente nos ensinou a viver em comunhão, em amor, em paz, em alegria com o próximo. Este é o Evangelho. E o Evangelho edifica. O Evangelho lhes traz paz. O Evangelho lhe traz salvação. Creio no Evangelho de Jesus. Creio no Senhor Jesus, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa salvação. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crer. É um assunto de fé. É um assunto de esperança. É um assunto de crer. Que Deus lhe abençoe. Que possa o Evangelho alcançar a sua vida. Que possa o Evangelho continuar alcançando o seu lar. Que possa o Evangelho continuar administrando o seu lar. Que possa o Evangelho trazer paz ao seu lar. Trazer dignidade à sua família. Trazer alegria na sua família. Assim é quando nós encontramos com o Evangelho. Assim é quando nós encontramos com Jesus. Estas foram as declarações de todos aqueles que estavam e se encontravam com Jesus. E eles diziam e testemunhavam assim, as palavras deles são diferentes das palavras dos que passaram. Daqueles que falam e não fazem, porque Jesus falava o que fazia. Falava o que vivia. Essa exatamente é a expressão do Evangelho na nossa vida. Viver toda a passagem de Cristo morrendo em lugar de pecadores. Jesus, por amor, morreu em lugar de Barrabás. Jesus, por amor, morreu em lugar da sua vida. Jesus, por amor, morreu em meu lugar. Este é o Evangelho. É dar-se para ver o outro salvo. Que Deus lhe abençoe nesta noite. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus fortaleça cada vez mais o Evangelho. Que Deus espalhe o Evangelho através das pessoas. Nós estamos vendo o mundo sendo atingido pelo Evangelho. Já somos mais de 2 bilhões de pessoas que creem no Evangelho, que conhecem o Evangelho e têm aceito o Evangelho. Porque o Evangelho, ele transforma, ele modifica, ele traz paz, ele traz segurança, ele traz esperança no mundo do coronavírus. Jesus traz esperança porque ele é bem maior, é bem poderoso, porque ele é a cura até do coronavírus. Que Deus lhe abençoe. Amém. Uma boa noite aos irmãos e àqueles que estão nos ouvindo. Que a palavra de Deus esteja em seu coração. Amém.